Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui novamente Laudemar de Amorim. Neste vídeo eu quero conversar um pouco com você, criador de aves de ovos, você, criador de bezerros, de gado de corte, de confinamento, produtor de ovinos e caprinos, produtores de avestruzes, produtores de gado leiteiro, produtores de leite bovino e caprino. O que eu quero falar com vocês no dia de hoje é com relação ao que está acontecendo neste momento na agropecuária brasileira e que também se estende às criações domésticas, né? Principalmente cães e gatos. Eu estou dedicado à produção animal desde 1970, quando iniciei a minha jornada profissional nas empresas de fabricantes de vacinas, de suplementos, das maiores empresas do Brasil. Eu tenho meu currículo aqui no meu Facebook, né? Com todas as empresas que trabalhei, e tenho acompanhado com atenção as soluções para atender às necessidades da produção animal. E para nossa surpresa, eu diria para a surpresa da população como um todo, né? Porque para os produtores que têm a consciência da necessidade de produzir um produto final, de oferecer um produto final de qualidade, sem dúvida estão preocupados com as notícias que estão sendo divulgadas hoje na imprensa de um modo geral, e junto às comunidades científicas. Aliás, para as comunidades científicas isso não é novidade, né? Que todos os alimentos que estamos consumindo nessa nossa fase de vivência aqui nesse planeta, todos os nossos alimentos, ou quase a sua totalidade, estão contaminados. O IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, apresentou um trabalho recente. Existem 2 ou 3 vídeos na internet disponíveis, né? Onde foram feitos exames de qualidade, né, de resíduos tóxicos nos alimentos, né? E isso é válido tanto para os alimentos vegetais como animais, que estão contaminados com resíduos de inseticidas, de agrotóxicos, né, e de medicamentos. Mais recentemente, nós estamos acompanhando o surgimento de soluções para tratamento das doenças e tratamento das pragas com produtos biológicos, com bioinsumos, que são micro-organismos específicos para promover o controle biológico das pragas nas lavouras e também para o tratamento de determinados desafios da produção animal. Então, o que se constata neste momento é a mobilização das indústrias para oferecer produtos naturais, biológicos, para tratamento das doenças, o que sem dúvida é uma necessidade, né? A indústria, ela se dedica à produção ou a oferecer as soluções, né, das necessidades que os produtores têm. Isso, naturalmente, é uma das funções da indústria. Mas eu, como terapeuta, e aqui quero detalhar esta minha qualificação, né? Eu sou um agroterapeuta,
porque ao mesmo tempo que eu estou numa batalha de sobrevivência para me manter com saúde, fui pesquisando, fazendo cursos, pesquisas, estudos para conhecer os mecanismos das doenças e as soluções para que nós não adoecemos, para que os animais não adoeçam, para que os produtos vegetais, que a produção vegetal também não adoeça. Mas isso é surpresa para muitos? Ou não desejam revelar isso à comunidade do mundo? Hoje, nos dias de hoje, nós verificamos muitos médicos, pesquisadores, cientistas, que falam da necessidade dos nossos cuidados com a nossa prevenção de doenças. Como vamos prevenir as doenças? Em primeiro lugar, mantendo o nosso sistema imunológico em perfeito funcionamento. Mas como que é esse nosso sistema imunológico? A ciência nos revela que nós temos um mecanismo de defesa que é gerenciado pelo nosso chakra cardíaco. Aqui nós temos uma glândula que é responsável pela produção das defesas, dos hormônios, do nosso equilíbrio emocional e responsável pelo mecanismo de produzir as substâncias necessárias para que o nosso corpo esteja numa condição de resistência imunológica. Mas este assunto, eu recomendo que vocês pesquisem os cientistas, os médicos. Eu não sou médico e não sou cientista, né? Eu posso dizer que eu sou um cientista da sobrevivência, da minha sobrevivência, né? Mas eu quero vos incentivar, eu quero promover um movimento reunindo os produtores através de uma associação de produtores que queiram, ao invés de tratar as doenças, prevenir as doenças, usando os recursos naturais que a natureza nos oferece. Esta possibilidade de produzir vegetais, animais e sobreviver sem doenças, ela existe. Num curso recente que eu fiz, numa revisão, na verdade, na literatura, a causa principal das doenças nos vegetais é o baixo teor de matéria orgânica que existe no solo. E, por consequência, o baixo teor da microbiota que promove a biodisponibilidade dos nutrientes, que favorece o crescimento das raízes e a absorção dos nutrientes. Por isso que as plantas adoecem, ficam com as folhas amareladas, né? Não ficam com aquele verde pleno, e as pragas atacam. E quais são essas causas? Eu já falei da matéria orgânica, da microbiota, e isso se desdobra numa situação de acidez do solo. Muitas vezes, eu como agroterapeuta já atendi amigos clientes de longa data, né,
que fizeram a correção do solo através das análises e da orientação agronômica, né? E estavam com uma produção, um desempenho da produção de café muito baixa, muito fraca. Foi solicitado a analisar o assunto, né? Eu solicitei análise de solo para o cliente e qual que era a constatação da produção, qual que era a queixa, né? Então, ele me relatou que as folhas muito amareladas e os grãos muito pequenos, apesar de ter feito o manejo de solo orientado pelo agrônomo da cooperativa. Analisando a análise, solicitei o auxílio de agrônomos para analisar juntos a questão das análises, né, que recebi, e a conclusão é que nós estávamos diante de um solo ácido, para que aqueles sintomas se apresentassem nas plantas. E a causa do solo ácido, né, está no baixo nível da microbiota do solo. Daí fizemos a nossa primeira experiência produzindo um lote experimental de um composto biológico fitogênico. Vocês não vão encontrar nas soluções microbiológicas oferecidas pela indústria atualmente esse termo de bioinsumo fitogênico, que é um produto que foi desenvolvido ao longo de 33 anos numa empresa que eu tive a honra de dirigir através de estudos, pesquisas, ensaios, né? E chegamos a um produto verdadeiramente excepcional e importante para ser aplicado no solo e proporcionar uma saúde do solo, viabilizar a absorção, né, dos nutrientes. Mas isso não é suficiente. Isso não elimina a necessidade da correção da matéria orgânica, né, e da adubação dos nutrientes, né? Ferro, cobre, zinco, magnésio e todos os elementos que a agronomia, que os técnicos em agronomia recomendam, a partir da análise de solo. Então, hoje nós temos uma solução para produzir os vegetais, desde os vegetais para o nosso consumo, né? Como a produção dos vegetais, por exemplo, para a produção das gramíneas, das leguminosas, necessárias para a alimentação animal. De forma que este primeiro vídeo, eu estou falando sobre este bioinsumo fitogênico. E eu vou fazer um outro vídeo falando dos bioinsumos fitogênicos para a produção animal, para que este vídeo não fique muito longo, né? De formas que eu quero falar para vocês da necessidade de nós nos reunirmos em uma associação. Eu estou propondo o desenvolvimento da Abraspal, Associação Brasileira dos Produtores de Animais e Vegetais Bioalternativos. Por que isso? Se nós que queremos produzir sem doenças, nós precisamos nos reunir, juntar as nossas forças para que a divulgação dessa tecnologia seja efetiva e que o sonho da humanidade, que é na verdade uma necessidade de sobrevivência, de produzirmos sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de medicamento para tratar doenças, nós precisamos investir em tecnologia para prevenir as doenças.
E isso nós só vamos conseguir se nós nos associarmos para que possamos investir na divulgação desta possibilidade. E eu espero contar com o interesse e a participação dos profissionais, veterinários, zootecnistas, médicos, terapeutas, que tenham este desejo de nos associarmos para demonstrar, divulgar a possibilidade e as tecnologias para a produção sem doenças. Isso não é uma fantasia, isso é fundamentado cientificamente. E pasmem, isso foi revelado por um médico, Otto Henry Auburg, um cientista alemão, Prêmio Nobel de Medicina de 1931, que comprovou cientificamente que nenhum corpo alcalino adoece. Mas não é só isso. Para termos uma produção adequada, temos que ter as condições técnicas, a qualidade do solo, matéria orgânica, matéria mineral e a microbiota do solo, para que haja um perfeito desenvolvimento das plantas. E eu quero, neste vídeo, vos convidar para que nos associemos, né, na Abraspal. Pode ser este nome, podemos criar outro nome, né, a partir de uma reunião preliminar. Mas se você deseja participar deste projeto, pode deixar o seu link para receber a proposta de estatutos da Associação Brasileira de Produção Animal e Vegetal Bioalternativa, ok? Se você está verdadeiramente interessado em participar deste projeto, me deem o seu like neste vídeo. Eu vou deixar o meu WhatsApp, vocês podem solicitar os estatutos, que é uma primeira proposta de estatuto, tá? Eu já fiz estatuto para uma outra associação que está em pleno vapor no Brasil, né, na produção de aves e ovos. Eu fui o sócio número 1 desta associação, né, mas por questões de não seguir o propósito que eu havia sugerido, né, eu não participei mais, fiquei 6 meses na associação, dei a minha contribuição, mas me desliguei do projeto. Mas esse projeto está em vigor desde 2001 e está prestando um bom serviço para a sociedade. Mas eu quero fazer uma associação com a participação dos profissionais conscientes da possibilidade de produção animal e vegetal livre de doenças. Deem o seu like, solicitem os estatutos e vamos conversar para que possamos viabilizar esta associação. Eu estou em Marília, nós temos aqui uma universidade, a Unimar, poderemos solicitar um espaço para uma reunião de apresentação, para uma reunião de discussão, né, das normas, do projeto em si, da proposta, né, de tudo o que for necessário para nós viabilizarmos esta produção. Não é uma proposta, uma situação fácil, não é um desafio fácil, né? Vamos encontrar toda a preocupação da indústria, porque nós estamos propondo que uma produção sem as doenças, portanto, sem a possibilidade de vender os remédios, os inseticidas, os agrotóxicos. Mas, se nós quisermos defender a nossa saúde,
a saúde dos alimentos e dos animais, do meio ambiente, a eliminação da emissão de gases de efeito estufa, nós precisamos nos associar para que tenhamos o nosso propósito, a nossa necessidade atendida através das nossas ações. Muito obrigado, conto com a vossa participação. Um grande abraço.